E olha esse desenho bacaninha que eu trouxe para vocês. Isso aqui é de um professor de educação física, uma Ferrari. E aí você pode imaginar, é uma Ferrari, é o melhor carro, o sonho de consumo de muita gente. Mas se essa Ferrari for usada de maneira inadequada, ou se a gasolina não for limpa, se tiver areia no combustível, se o dono dessa Ferrari esquecer de colocar óleo, o que vai acontecer? Funde o motor também de uma Ferrari. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque tem muito atleta, muito aluno seu, ou muita gente do seu time que vai falar, não, mas eu sou atleta, eu sou atleta. Para começar, ser atleta não blinda as pessoas de terem problemas. Então a gente vai conversar hoje aqui, sabendo que mesmo as Ferraris, mesmo os carros de Fórmula 1, precisam passar por manutenção e precisam parar no pit stop. Então, essa que é a brincadeira que eu estou fazendo da Ferrari, para entender que mesmo Ferraris também podem pifar se forem usadas de maneira inadequada. Qual é o nosso propósito hoje aqui? É falar sobre este conceito aí, olha. Não tratar normais como doente e nem doente como normal. Guardem isso. Por que eu estou falando isso? Muitos anos vocês vão ouvir falar, muitas vezes, a criança não pode fazer educação física. E por que não? Porque ela tem sopro, professor. E aí o médico, o pediatra, desavisado, vai lá e dar um atestado para a criança na hora da educação física, ficar sentadinha lá, agora no celular. Vocês já ouviram isso? Vocês passam por essas questões? Não, porque eu tenho pressão alta, então eu não posso fazer musculação. E aí a gente começa a taxar pessoas que são normais como doentes. Isso é um ponto. E óbvio que quando a pessoa quer se livrar da aula de educação física, por exemplo, ela pode dar uma desculpa dessa. Agora, o pior de tudo é a gente considerar um doente como normal. Não, doutor, meu coração tá batendo a 40 por minuto porque eu sou triatleta. Pode acontecer? Pode. Pode ser normal? Pode. Pode ser um defeito? Pode. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no final. Não, o coração fez uma radiografia do tórax e o médico falou, olha, o seu coração está aumentado. Não, doutor, mas eu sou maratonista. Então isso é normal. Cansei de ver maratonista com doença no coração. Então é isso que eu quero falar com vocês nesses próximos 35, 40 minutos aqui. Eu quero que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas aqui no chat, tá bom? Uma galera muito legal, estudantes de medicina, professores de educação física, diretores de instituições, muito, muito legal mesmo. Então vamos lá, o que é ser normal, o que é ser doente nesse mundo tão complexo? Esse Golden Circle aqui, o círculo de ouro, é muito importante que todo mundo conheça. O que fazer, ótimo, você sabe dar séries de exercício para o seu aluno, eu sei. O como você vai demonstrar. Agora, o que a gente precisa sempre ter em mente é o porquê o seu aluno está fazendo aquilo, ou porquê você vai prescrever o exercício daquela forma ou de outra para o seu time. O que, o como e o porquê. O mais importante de tudo é que a gente tenha profundidade suficiente de conhecimento para a gente conseguir começar a entender os porquês. Vamos continuar esse nosso bate-papo aqui. Olha só. Para que eu preciso entender do sistema cardiovascular? Afinal de contas, o que é esse tal sistema cardiovascular? Qual que é a importância dele? Primeiro, oferecer nutriente e oxigênio. Quer dizer, se o seu músculo, se você começa a fazer exercício, você precisa de sangue e oxigênio no músculo. Para isso, você precisa de um complexo sistema de coração bombeando sangue para uma rede vascular gigante para levar energia. Esse dado é muito interessante, e eu uso há muitos anos, porque se você pegar todas as suas artérias e todas as suas veias e esticar, dá 160 mil quilômetros. Só para você entender como você é complexo. Aí algumas vezes falam, o jogador de basquete deve ter 170, né? Deve, se bobear, o cara com 2,10 metros tem mais metros ainda de artérias e veias. Mas o que eu quis trazer esses dados para vocês é para vocês entenderem como é complexo o nosso sistema de distribuição. Falei do carro no começo, então imagina que você tem um motor, o motor precisa chegar, a gasolina do tanque para o motor precisa de algumas artérias, alguns canos. Essas são as nossas artérias e as nossas veias. A
A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico, e também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Então, estamos falando de coração? Tá aí, ó. O coração é uma bomba hidráulica, tá certo? Não é. O coração são 2 bombas hidráulicas. Essa é a primeira pegadinha da noite. O lado direito do coração recebe sangue das pernas e da cabeça para o lado direito, átrio e ventrículo direito. Quando o ventrículo direito bombeia, manda sangue para quem? Para o pulmão, para os pulmões, são 2 pulmões, para receber oxigênio através da respiração. Então, para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas só para ficar bem didático. Quando você respira, você solta o CO2, que é o gás carbônico, e você inala oxigênio. E é o oxigênio que precisa ser utilizado na combustão celular, quer dizer, para o motor funcionar, as células, para o coração bater, ele precisa de oxigênio, portanto, antes de tudo, ele precisa passar pelo pulmão. E aí sim ele volta para o lado esquerdo do coração, pelo átrio esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é bombeado pela aorta para o resto do corpo. Lembraram da aula de anatomia? Muito legal. E aí nós temos as circulações. Olha lá, esse é o gráfico, aumenta um pouquinho a tela, por favor, para vocês relembrarem exatamente o que eu falei. Em azul ali o lado direito, que vai para o pulmão e volta para o lado esquerdo do coração. Essa é a rede vascular. Então, quando a gente entende esses conceitos básicos, você precisa saber que o coração precisa bombear bem, que as pernas precisam funcionar bem, que os braços precisam funcionar bem, e é por isso que eu coloquei ali aquela teoria dos 6 corações. Vocês já ouviram falar nela? Isso é uma teoria que eu ouvi 25 anos atrás, eu ainda estava na faculdade. Dr. Mário Rigato, do Rio Grande do Sul. Ele falou, vocês que vão lidar com coração ou com exercício, e aí eu falo para vocês todos, vocês sabiam disso? Que nós temos 6 corações? Por quê? Primeiro coração é esse que eu acabei de mostrar, os músculos cardíacos. É o primeiro músculo, é a primeira bomba. Cada braço e cada perna funciona como uma bomba. Então a gente tem 2 braços e 2 pernas, 5 corações. E o 6º é um outro músculo chamado diafragma. E é por isso que é tão importante que vocês orientem bem a forma de respirar do seu atleta, do seu aluno. O Pilates faz isso muito bem, os exercícios aeróbicos muito bom. Na hora da própria musculação, que é um exercício muito mais isométrico, mas ele também tem o momento certo de respirar, isso tudo é importante. Você tem que usar o diafragma a seu favor. Mas como assim? Esse negócio de 6 corações faz sentido para mim? Então,
Imagine o seguinte, imagina que você tenha um paciente seu que já operou o coração, tem o coração fraco, e ele só consegue andar 5 passos, porque cansa. Devem ter alguns fisioterapeutas aqui também que fazem a primeira etapa da reabilitação cardíaca. Se ele tem o mesmo coração, como é que você me explica que depois que você treina ele por 3, 4, 5 semanas, em vez de 5 passos ele consegue dar 200? Se o coração é o mesmo. Você pode falar, o coração dele melhorou. Pode melhorar um pouco, mas a grande melhora não é do coração miocárdio. A grande melhora são dos corações periféricos. Por isso é tão importante o exercício físico para melhorar a circulação do braço e da perna e do diafragma. Porque você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente ou do seu aluno ou do atleta que você esteja cuidando. Faz sentido isso para vocês? Guardem isso quando você for treinar seu aluno. Você vai melhorar o coração dele? Vai, mas você vai melhorar muito os outros corações que ele tem. Diafragma, 2 braços e 2 pernas. Tá bom? Eu te pergunto uma coisa que eu perguntei no primeiro ano da faculdade. Se o coração bombeia o sangue e ele manda o sangue para o corpo todo, como é que o sangue volta para o coração? Este é um conceito que vocês têm que guardar e ficar automático para vocês. É o que a gente chama de retorno venoso. Olha esse desenho aí. Imagina que isso é uma veia da perna. Uma veia, tá? Que tem valvulinhas. Então, quando você faz o movimento da perna, o sangue sobe, porque ele é ordenhado, igual ordenha para tirar leite. Então, ele sobe. E ele não volta, por quê? Porque a hora que ele vai voltar, ele tem umas válvulas que impedem o sangue de voltar. Certo? Então, para vocês entenderem melhor isso. Não sei se alguém aqui serviu o exército. Vocês já viram quando os soldadinhos estão lá no sol, suando, e aí eles ficam parados em pé, em posição de sentido, e de repente desmaia um brum. O que aconteceu com essa pessoa? Ele ficou sem movimentar as pernas e o sangue vai ficando na perna, vai ficando na perna, vai ficando na perna, e a pressão cai e ele desmaia. Mas o sargento, depois de deixar uns 2 ou 3 desmaiar, o que ele faz? Ensina a técnica do soldado. Fica mexendo o dedo dentro do coturno, mexe a perna, que aí você mantém essa circulação, esse retorno venoso. Panturrilha, isso aí, Edson. Zoroastro, você já, em todos os seus anos de aviação, você não sabia que o coração tinha 6 bombas. Às vezes os aviões têm mais do que 6 motores, às vezes. Quero dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem a importância disso que eu estou falando, o retorno venoso. Você vai dar aula lá na casa do idoso, da terceira idade, e de repente você vai ter uns alunos lá que têm varizes, que as pernas são inchadas naturalmente. E você não sabe, você não consegue entender por que a perna está inchada. Porque essas valvulinhas estão lesionadas, essas que eu mostrei aqui para vocês. Isso são as varizes. Por isso que quem tem varizes tem perna inchada. Por que tem perna inchada? Porque o retorno venoso está prejudicado. Então, primeira dica. Agora você não precisa ter medo mais do seu paciente que tem varizes que incha um pouquinho a perna. Você já entendeu o que acontece. Eu tenho uma outra questão, doutor. O pacientinho toma remédio de pressão e ele tem um inchaço na perna. Pode ser que seja algum tipo de remédio que causa a vasodilatação, como um colega aqui já falou também. A vasodilatação que a gente usa para hipertensão, o Edson que perguntou isso, o uso de vasodilatador ajuda? O vasodilatador, ele diminui a pressão e ele, teoricamente, aumenta os edemas, ele aumenta o inchaço. Tem vários remédios que causam inchaço. Então, o seu aluno vai falar assim, caramba, esse professor sabe do que está falando. Quando ele chegar com o tornozelo inchado e você perguntar, você toma remédio de pressão? Aí ele, tomo sim, deixa eu dar uma olhada. É algum terminado em pina? Amilodipina, nifedipina? Vocês não precisam saber desses detalhes, mas é muito legal quando o seu paciente, o seu aluno se sente confiante com você. Você entende fisiologia.